Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Garota com quem meu ex me traiu entrou em contato comigo. Não tenho certeza de como responder. Um breve histórico: meu ex e eu terminamos há 6 meses. Ficamos juntos por cerca de 3 anos. Descobri que ele estava me traindo, mas para ser clara, havia muitas outras razões pelas quais terminamos. Foi uma separação confusa porque meu ex simplesmente partiu e não quis discutir as coisas. Ele me disse que não precisava mais discutir porque já estava com outra pessoa. Poucos dias após nossa separação, meu ex e essa garota, que chamaremos de Jéssica, começaram a postar em todas as redes sociais sobre o relacionamento deles. Achei isso nojento, mas o que mais eu poderia fazer? Basicamente, eu estava machucada, mas não me envolvi mais. A família do meu ex entrou em contato comigo para dizer basicamente que eles também estavam desconfortáveis com isso. Poucas semanas após nossa separação, meu ex levou Jéssica para um jantar em família para apresentá-la. Eles não estavam entusiasmados porque sabiam que ela era a garota com quem meu ex estava me traindo, e tudo aconteceu muito rápido. O pai do meu ex entrou em contato comigo e até me disse para não me sentir magoada se visse fotos online. Embora eles estivessem desconfortáveis, eles não queriam causar um escândalo. Eu simplesmente deixei de seguir pessoas relacionadas ao meu ex para não ver. Sua família tem sido muito atenciosa comigo e me apoia querendo que pudéssemos resolver as coisas. Cada vez, eu recusava e dizia que apenas desejava encerrar as coisas de forma adequada. Em última análise, reuni coragem para mandar uma mensagem para o meu ex para que ele devolvesse coisas sentimentais e valiosas. Algumas delas pertenciam à minha família. Também perguntei se ele já poderia conversar comigo para que finalmente pudéssemos encerrar as coisas. Ele concordou, e conversamos. A essência de nossa conversa foi ele pedindo desculpas pelo que fez. Ele me disse que ele e Jéssica terminaram, mas ainda estavam conversando, que ele ainda me amava e apenas reminiscências em geral. Não muitas pessoas têm um fechamento, então, embora a discussão tenha sido um pouco confusa, eu apreciei. Pensei que isso fosse o fim. Nunca mais nos falamos, ambos já dissemos o que precisava ser dito. Eu já estava namorando outra pessoa, e eles ainda estavam conversando, então parecia que ambos estavam seguindo em frente. Ontem, recebi uma mensagem aleatória de Jéssica. Ela disse que sabia que eu estava brava e que eu tinha o direito de sentir assim e se poderíamos conversar. Perguntei sobre o que. Ela disse que queria pedir desculpas por tudo e que entendia como o que eles fizeram me machucou. Ela disse que o erro dela foi, depois de descobrir a verdade, a traição do meu ex, que eles deveriam ter mantido o relacionamento deles discreto. Ela disse que sempre quis entrar em contato, mas não tinha coragem. Ela até mencionou que tentou falar com meu ex para falar comigo. Não sei como interpretar isso e qual seria uma resposta apropriada. Simplesmente não concordo com os sentimentos dela em relação à situação. Já se passaram muitos meses e não apreciei a necessidade de repentinamente ressuscitar coisas que pensei que já estivessem resolvidas. Também não acredito na ideia de que ela não sabia de mim. Apenas 3 dias antes de nossa separação, meu ex ainda estava postando fotos minhas em suas redes sociais, postagens que ele não apagou. Mas mesmo dando a ela o benefício da dúvida, ela soube quase imediatamente após nossa separação que meu ex me traiu com ela. Estou sendo muito dura e ressentida? Não acho que esteja tão zangada, mas talvez eu simplesmente tenha uma grande antipatia por ela. Atualização. Eu nunca respondi a Jéssica e basicamente disse a ela que, embora entendesse que ela se sentia culpada, não havia nada que ela pudesse fazer por mim. Apenas que ela precisa tomar decisões melhores agora e espero que sua culpa signifique que ela não machucará outra pessoa assim novamente. Durante as festas, o pai do meu ex me desejou um Feliz Natal. Também fui informada de que Jéssica está grávida de 4 a 5 meses do meu ex. Agora faz sentido, e acho que é por isso que ela me mandou uma mensagem, porque eles descobriram isso naquela época. Só queria que ela realmente estivesse arrependida, hahaha. Depois disso, meu ex e eu tivemos a chance de conversar. Embora é claro que eu ainda não estivesse bem com o fato de ele ter me traído, não desejava mal a uma criança que ainda não nasceu. Ele ainda tem muito a amadurecer e não é a pessoa mais financeiramente estável. Também descobri que a garota é bem jovem. Eu disse a ele que desejava o melhor para ele, apesar de tudo. Seu pai me disse que ainda acredita que ele possa se tornar alguém melhor.
Quando conversamos, ele me admitiu que a razão pela qual ele me traiu foi porque ele sabia que eu ia terminar com ele. Isso é parcialmente verdade, porque meses antes, eu o confrontei sobre os problemas em nosso relacionamento e queria chamar sua atenção para o fato de que as coisas não estavam mais saudáveis. Acho que foi minha introdução a uma separação amigável. Ele me disse que realmente havia uma maneira melhor de terminar as coisas, mas ele estava com medo de ficar sozinho depois do término. Então ele se certificou de ter alguém para se apoiar quando finalmente terminamos as coisas. Eu só queria mesmo que pudéssemos ter terminado as coisas de forma melhor, ele era meu melhor amigo. A notícia me chocou, mas de certa forma acho que consegui obter um fechamento. Atualmente estou em um relacionamento bom e saudável e começo o ano com uma perspectiva muito positiva. Edição: Nossa, eu realmente não esperava que isso tomasse essa proporção. Pensei que meu post estava bloqueado, mas fico feliz por ter checado. Eu estava doente ontem à noite e só tive a chance de ver agora. Apenas alguns esclarecimentos, porque muitas pessoas têm perguntas. Desculpem por não ter sido muito clara nos detalhes, pois não queria enviar um post tão longo. Depois de reler meu post, percebi como estava confuso. Peço desculpas por isso. Primeiro, sim, respondi a Jéssica, a mensagem que descrevi neste post, antes do post no Reddit, mas ela respondeu novamente. Depois disso, não respondi mais, espero que isso esteja claro. Vocês estão corretos, com base na linha do tempo, ela engravidou depois que eu descobri a traição dele. O que não mencionei ou não ficou totalmente claro ainda é que, há cerca de 4 ou 5 meses, meu ex conversou comigo e me disse que ele e Jéssica terminaram, porque perceberam que estavam em um relacionamento pelos motivos errados. Conversamos para obter um fechamento, mas agora percebo que ele também estava testando as águas comigo. Posso estar errada, porém. Há várias pessoas que questionam por que mantive contato com pessoas da vida do meu ex, ou porque até mesmo falei com ele depois de tudo. Concordo que não é a atitude mais saudável ou madura, e me reconheço nisso várias vezes. Foi muito difícil me afastar da família dele, com a qual me aproximei. Quando o pai do meu ex falou comigo pela última vez, ele me disse que as coisas nunca vão mudar e que ele ainda me ama como uma filha. E, embora muitas pessoas não concordem com minha última comunicação com meu ex, acho que foi útil para nós dois no processo de seguir em frente. Acredito que deixamos a conversa com o entendimento de que não temos ódio um pelo outro, apenas desejando o melhor um para o outro. Também tenho que admitir que não tenho a melhor imagem de Jéssica, e me controlo muitas vezes para não ser odiosa. É difícil julgar quando você só conhece as coisas negativas. Ela fez muitas coisas dolorosas para mim, além da traição, mas, no grande esquema das coisas, eu realmente não conheço toda a história. Com tudo o que aconteceu, acho que tudo o que posso fazer agora é desejar o melhor para eles. 2018 foi um ano difícil. Passei por um término, fui traída, perdi minha irmã, tive que entrar em contato com meu ex para recuperar coisas que minha irmã costumava ter, a que me referi em meu post inicial, e basicamente tive que me reerguer após toda a dor e perdas. Mas estou feliz por deixar tudo isso para trás em 2018, e estou começando 2019 com força. Obrigado a todos pela positividade e pelos bons votos. Que seja um ano saudável de crescimento pela frente. Meu chefe acabou de me informar que não sou muito querido no trabalho, afirmando especificamente por causa da minha personalidade, não por motivos de trabalho. Como faço para superar isso? Ei pessoal, sempre fui meio solitário e sinceramente sempre acreditei que ninguém gostava de mim. Minha família é muito sarcástica, então meu senso de humor tende a ser sarcástico e seco. Sempre me dei muito melhor com pessoas mais velhas, mesmo quando eu tinha uns 10 anos, que entendiam minhas piadas e me compreendiam melhor. Trabalhei muito duro minha vida toda para me diminuir e tentar me conformar com o que as pessoas esperavam, queriam de mim. Casei com uma pessoa abusiva e horrível que piorou minhas inseguranças, e cheguei a um ponto em que só acreditava que minha mãe gostava de mim. Nós nos separamos há quase 3 anos depois que ela teve um caso. Eu fiz terapia e passei muito tempo tentando repensar as coisas, e parte disso tem sido tentar ser eu mesmo, ser legal e agradável com as pessoas, e embora tenha sido um caminho difícil, eu achava que as coisas estavam bem e que eu estava indo bem. No entanto, ontem no trabalho, estávamos falando sobre os novos funcionários e como eles estavam se adaptando, e eu disse que era estranho pensar como estávamos sentados conversando sobre alguns colegas, não de forma ruim, e como as pessoas também devem ter feito isso sobre nós separadamente. Ele então disse, sim, fizeram sobre você e eu tenho a impressão de que não gostam de você,
e definitivamente é por causa da sua personalidade, não do trabalho. Eu apenas assenti e sorri. Eu sei que meu jeito de ser é meio peculiar, mas isso realmente me abalou. A maneira como ele disse deu a entender que era muita gente, e agora fiquei pensando nisso nas últimas 24 horas. Eu achava que eu era muito próximo dele e de sua namorada, que também trabalha na empresa. Eles me ajudaram muito quando meu casamento desmoronou e eu os considerava como família. Mas a maneira como ele disse isso e parecia feliz em me contar me fez repensar algumas coisas que eles disseram ou fizeram no passado. Isso realmente me machucou, porque eu me esforço tanto para não ser alguém que ofende as pessoas e sempre faço o que posso para ajudar, desde cobrir turnos até ficar mais tarde para ajudar as pessoas. Eu sei que existem duas pessoas que não gostam de mim, mas eu sei o motivo delas não gostarem. Eu não sabia que havia outras pessoas que não gostam ou me odeiam só por eu ser eu mesmo. Como você supera coisas assim? Agora eu realmente não quero voltar ao trabalho. Devo apenas trocar de emprego? Quando entrei na empresa, eu estava em um momento ruim da vida, ainda com a esposa abusiva, e causei uma péssima impressão. Será que um recomeço seria uma ideia? Eu me pergunto se sou apenas um dos caras odiados pela vida. Qualquer conselho sobre como superar isso seria ótimo. Edição: recebi muitas respostas para responder a todas individualmente. Agradeço a todos que tiraram um tempo para responder, oferecer conselhos e críticas construtivas. Estou ciente de que preciso olhar profundamente para mim mesmo e tentarei usar todos os conselhos dados aqui, além de voltar à terapia. Vou conversar com meu chefe para obter conselhos e perspectivas dele, e pedir à minha namorada para me chamar a atenção caso eu tenha comportamentos negativos. Agradeço a todos e peço desculpas às pessoas que se sentiram incomodadas com o meu post e com a forma como eu me expresso. Obrigado a todos. Me machucou muito porque eu tento muito não ser alguém que ofende as pessoas. Acho que seria útil para você procurar estratégias sobre como interagir com outras pessoas de maneiras que não envolvam brincadeiras, pelo menos até conhecê-las melhor. Minha dica é mostrar interesse pelos outros, fazendo-lhes perguntas sobre algo positivo em suas vidas. Pode ter a ver com um hobby que você sabe que eles têm, ou algo interessante na mesa deles. Faça perguntas, não interrompa, parafraseie o que eles dizem, não transforme a conversa em algo sobre você, não faça piadas. Se eles não gostarem de você, provavelmente farão perguntas sobre você para conhecê-lo. Ao responder, não se autodeprecie, não faça piadas, apenas responda honestamente da maneira mais direta possível. Atualização. De qualquer forma, aqui está a atualização. Fui falar com meu chefe e outro chefe, um dos quais eu não tinha certeza de como ela se sentia em relação a mim, então achei que seria uma boa ideia perguntar a alguém com quem sou próximo e alguém com quem não sou, para cobrir todas as bases. Descobri que na verdade são apenas as duas pessoas que eu já sabia que não gostam de mim. No entanto, também foi apontado que, embora as pessoas amem meu senso de humor, preciso estar mais consciente ao lidar com pessoas que não me conhecem, porque às vezes pareço condescendente ou rude. Recebi muitas dicas ótimas de todos vocês e de meu chefe sobre no que devo trabalhar e como ser mais apropriado no trabalho. Também voltarei à terapia esta semana. Alguns usuários do Reddit sugeriram que eu não pareço feliz e talvez isso seja um problema. Acontece que ainda estou guardando muita dor e defensividade de um relacionamento abusivo passado, então estou trabalhando nisso também. É uma estrada longa pela frente, mas vou me esforçar para chegar ao ponto em que posso deixar isso para trás, ser feliz e aprender a entender melhor os outros e ser mais apropriado. Realmente aprecio as respostas de todos, então obrigado novamente. Meu irmão, 27, me salvou, 20, de uma vida como babá da minha irmã e me ajudou a entrar na faculdade. Nós dois fomos deserdados pela família, por favor me ajudem a ajudá-lo com sua depressão e isolamento. Oi, eu estou atualmente no meu 4º semestre da faculdade. O fato de eu poder ir para a faculdade é em grande parte graças ao meu irmão Mike. Isso resultou em nós dois sermos excluídos da família, e a razão deste post é que eu preciso ajudá-lo com a depressão e o isolamento resultantes. Algumas informações anteriores. Nós viemos de um fundo patriarcal, conservador e cristão, embora nós não praticássemos realmente. Mas tudo sempre estava na vibração de obedecer seus pais. Meus pais, ambos com 43 anos, são os irmãos mais velhos de suas famílias. A família do meu pai, os pais, 2 irmãos, uma irmã, vive a cerca de 20 minutos da casa dos meus pais. Todos os tios e tias são casados e eu tenho 8 primos desse lado. A família da minha mãe é originalmente daqui também, mas todos saíram da região.
meus avós se mudaram para uma comunidade de aposentados no Arizona há vários anos. Meu tio é militar de carreira atualmente baseado em um lugar desconhecido. Minha tia, K, se mudou para o Arizona após se formar na faculdade para seguir sua carreira. Nós somos de um estado do meio-oeste dos Estados Unidos e somos caucasianos. Essa confusão toda começou quando minha irmã mais velha Lisa, 22, estava na faculdade na primavera de 2020. Pouco antes do Covid fechar sua faculdade em março, ela engravidou depois de uma festa. Ela não sabia até voltar para casa. No outono de 2020, meu último ano do ensino médio, eu comecei meu processo de inscrição na faculdade enquanto minha irmã grávida morava em casa. Mike tinha terminado a escola vários anos antes e tinha começado sua carreira a cerca de 90 minutos de nossa cidade natal. Lisa deu à luz gêmeas poucos dias depois do Dia de Ação de Graças de 2020. Em janeiro de 2021, recebi minha aceitação antecipada para minha faculdade dos sonhos, nada como Harvard, mas uma Public Ivy altamente conceituada no meu estado. Também consegui uma bolsa de estudo suficiente para cobrir a mensalidade, mas não alojamento ou alimentação. Obviamente, fiquei extasiada. Infelizmente, isso estava prestes a desmoronar. Em maio de 2021, meus pais me disseram que eu não poderia ir para a faculdade e que precisava ficar em casa para cuidar das minhas sobrinhas enquanto minha irmã voltava para a faculdade, pois ela precisava sustentar seus filhos e, assim, precisava de uma educação melhor. Muita gritaria se seguiu, e meu pai acabou me dizendo que sua decisão era final e que era isso. Bem, Mike descobriu o que aconteceu, me ligou e disse, sim, isso não vai acontecer e fizemos planos. Tínhamos discutido planos algumas vezes quando ele me visitou e saímos para almoçar, e um dia, em julho, eu já tinha minhas coisas essenciais empacotadas, deixei uma carta para nossos pais e depois do almoço fomos para o apartamento dele. Como você pode imaginar, a repercussão foi explosiva. Começando com ligações e mensagens furiosas, e acabou resultando em nós dois sendo deserdados pela família por sermos desleais. Mike havia previsto isso e estávamos preparados, então não foi uma surpresa. De qualquer forma, naquele agosto ele pagou o restante da minha mensalidade e me deixou no alojamento da faculdade, e tenho vivido e estudado aqui desde então. Ele continua pagando meu alojamento e alimentação e tudo o que as bolsas de estudo não cobrem desde então. Eu não posso agradecê-lo o suficiente pelo que ele fez por mim. Desde então, praticamente não tivemos contato com nossos pais, irmã e todos os tios, tias e avós do lado do meu pai. Eu ainda estou em contato com 2 primas, 19, 17, que me apoiam e acham que tomamos a decisão certa. Nós mantemos contato com o lado da minha mãe e ambos voamos para o Arizona nas últimas 2 temporadas de férias para passar um tempo com eles. Nas últimas férias, minha tia K falou comigo pela primeira vez sobre suas preocupações em relação ao Mike que ela percebeu. Eles são muito próximos, ela tem apenas 3 anos a mais do que ele e todos nós crescemos juntos na casa dos nossos avós, então são como irmãos e acho que ela percebeu algumas coisas estranhas. O problema com o qual eu preciso de ajuda, minha tia K e eu temos percebido que ele está ficando mais deprimido e isolado, e é isso que eu espero obter ajuda para ajudá-lo. Mike é um tanto introvertido e sempre teve um círculo social muito pequeno, e grande parte do seu contato social era com a nossa família paterna estendida. Havia churrascos familiares com muita frequência, especialmente durante a temporada de futebol, quando era praticamente semanal. Com a ausência disso nos últimos 18 meses, ele não teve realmente essa interação social. Então, por favor, Reddit, qualquer conselho seria apreciado. Ele me devolveu a minha vida e eu preciso encontrar uma maneira de fazer o mesmo por ele. Obrigada a todos. Observação: eu pretendo compartilhar este post com ele quando ele me visitar no próximo final de semana. Minha faculdade fica a cerca de 2 horas de carro de onde ele mora, então ele me encontra para almoçar 2, 3 vezes por mês. Eu quero poder sentar e ler isso com ele e falar sobre tudo, então, obrigada mais uma vez. Vi alguns comentários abaixo sobre nossa família estendida, então pensei em adicionar algumas notas. O lado da minha mãe apoia totalmente o que Mike e eu fizemos. Nós dois conversamos regularmente com nossos avós e tia. Nós até os visitamos algumas vezes no último ano no Arizona. Pelo que eu pude entender do lado do meu pai ao conversar com meus primos, parte da família não acha que fizemos algo errado e está apenas seguindo a liderança do meu pai, já que ele é o irmão mais velho. Meus tios, irmãos do meu pai, ainda apoiam muito o ponto de vista do meu pai. De acordo com minha tia, minha mãe e minha irmã querem deixar tudo isso para trás e seguir em frente, mas meu pai está sendo teimoso e não quer deixar isso para trás, e elas não querem fazer isso às escondidas.
A coisa mais louca para mim é que minha irmã nem queria voltar para a faculdade. Meu pai iria forçá-la a voltar. Ainda não consigo entender como eles achavam que isso daria certo. Na nossa criação, nossos pais sempre nos encorajaram, os três, a buscar algum tipo de educação superior após o ensino médio, seja uma faculdade tradicional ou uma escola técnica. Então, na família estendida, não havia realmente a dinâmica de gênero de o pai trabalha, a mãe cuida das crianças. Nenhuma das minhas tias, ou avós, para ser honesta, é uma dona de casa tradicional. Em primeiro lugar, seu irmão é definitivamente um santo, o que ele fez é incrível. Eu daria a ele um prêmio se pudesse, ele merece. Acho que uma coisa que você precisa fazer é aumentar a confiança dele em si mesmo. Ele pode estar relutante e com medo de começar novas amizades e sair e namorar, então melhorar a forma como ele se vê pode ser uma grande ajuda nisso. Há muito que você pode fazer como irmã dele, mas há certas coisas que você não poderá fazer, como um amigo ou uma namorada fariam. Ajude-o a sair de sua concha e encontrar essas novas pessoas. Eu também odeio soar como um disco quebrado por causa do que sempre dizemos no Reddit, mas ele também pode precisar de algumas sessões de terapia para ajudá-lo a se recuperar do desentendimento com a família. Também gostaria de ver se você pode participar de uma ou duas sessões para aprender como ajudá-lo a curto e longo prazo. Não importa o que aconteça, diga a ele o quanto você o ama, e o quanto que ele fez por você significa para você. Atualização. Oi, só queria postar uma atualização rápida do que postei na semana passada. Digo rápida, mas provavelmente vai ser longa, então peço desculpas antecipadamente, só estou tentando tirar tudo da minha cabeça. Mike veio aqui no sábado como planejado. Eu conversei com minha tia K antes disso e ela acha que se eu fizer perguntas diretas e sondar gentilmente, ele vai responder. Então esse era o meu plano. Meus colegas de quarto sabiam da situação e do que eu estava planejando fazer, e eles entenderam e concordaram em nos dar o apartamento só para nós durante a tarde. Depois que ele chegou e nós comemos, eu simplesmente disse a ele que a tia K e eu notamos algumas mudanças no comportamento dele e que ele parecia realmente triste. Ele me olhou por um tempo e depois concordou com a cabeça lentamente. Levei isso como um bom sinal de que ele estaria aberto e honesto comigo. Eu disse que queria ajudá-lo e pedi para ele ser aberto e conversar comigo, e que eu não o julgaria por nada. Ele disse, ok. Então eu peguei meu laptop e mencionei que tinha feito um post no Reddit sobre ele, e ele me olhou muito confuso. Sentei ao lado dele e pedi para ele ler e nós podermos conversar sobre isso. Bem, ele basicamente desmoronou com a cabeça nas mãos depois de ler o título. Então, sim, acho que foi bem preciso. Eu apenas o abracei e disse que nós conversaríamos quando ele estivesse pronto. Depois de alguns minutos, ele conseguiu se recompor e passamos por todo o post juntos. Em seguida, começamos a ler os comentários um por um e discutir cada um. Ele levou todos os comentários e sugestões a sério, e conversamos sobre como ele pode se abrir mais, tanto em relacionamentos quanto em fazer novas amizades. A moda nerd, ele até dividiu todas as ideias em categorias: atividades ao ar livre, atividades internas, atividades online, e está disposto a tentar praticamente qualquer coisa. A cidade em que ele mora não é muito grande, mas uma rápida olhada no subreddit da cidade encontrou algumas opções, então a oportunidade está lá. Ele parecia um pouco envergonhado, de uma maneira boa, com todos os elogios que estava recebendo. Eu sabia que ele ficaria, mas apenas disse a ele que outras pessoas o veem como o irmão maravilhoso que ele é. Alguns comentários mencionaram suicídio ou abuso de drogas, nos quais eu realmente o pressionei. Ele prometeu que não estava usando drogas nem bebendo excessivamente. Todas as vezes em que estive na casa dele, ele nunca tinha mais do que uma caixa de 6 cervejas Guinness ou alguma cerveja artesanal. Isso é algo que vou continuar de olho nele, pois não quero que ele afogue as mágoas na bebida. Ele disse que, embora nunca tenha realmente pensado em se machucar, ele disse que às vezes se sente perdido e tem pensamentos sombrios que podem realmente afetar seu humor, e que ele estava lutando e muito frustrado consigo mesmo às vezes. Ele disse que muitas vezes nem consegue se olhar no espelho porque sente vergonha de onde está em sua vida, fora do trabalho, em comparação com seus amigos. Na verdade, que seus amigos mais próximos seguiram em frente para a próxima fase de suas vidas e ele está preso e sente que ficou para trás e não consegue avançar. Ele tem medo de se tornar uma daquelas pessoas que tem seu próprio subreddit dedicado aqui. Ele costuma dirigir pela cidade por horas depois do trabalho porque não quer ir para casa, e de vez em quando ele disse que foi dormir com o pensamento de que não se importava se acordasse ou não. Tudo isso me assustou e partiu meu coração.
Ele concordou que isso não é saudável, subestimação gigantesca, para dizer o mínimo, e que ele precisa procurar ajuda profissional em breve. Conversamos sobre sua vida social após a faculdade. Ele disse que nos primeiros anos ele e seus amigos mais próximos e namoradas se encontravam algumas vezes por semana e viajavam juntos a cada poucos meses. Ele se separou da namorada de 4 anos em 2019. Ele e seus amigos ainda se encontraram depois do início dos confinamentos em 2020, mas isso se tornou menos frequente à medida que os amigos se envolviam mais com suas namoradas e, posteriormente, com os filhos. Eventualmente, eles se encontravam uma vez por mês ou menos. Mike reconheceu isso, mas disse que tinha dificuldade em conhecer pessoas novas para sair ou encontrar pessoas que estivessem procurando fazer novos amigos, em vez de apenas bater papo enquanto faziam qualquer atividade. Ele disse que achava muito difícil se encaixar em grupos de amigos existentes e tinha alguns conhecidos, mas ninguém com quem ele se sentisse próximo. Ao mesmo tempo, ele estava indo para cada vez mais eventos familiares apenas para preencher um vazio e ser social em meio às pessoas, e cuidar das nossas sobrinhas depois que elas nasceram. Depois que isso acabou, ele se sentiu completamente perdido e entrou em uma espiral descendente, mas não sabia como comunicar o que sentia até que eu forçasse a questão. Foi mencionado que eu não deveria continuar defendendo meus pais e eu concordo. O que eles queriam fazer é inaceitável e imperdoável. Perguntei a Mike se ele consideraria algum dia se reconciliar com a família se eles entrassem em contato. Ele disse, Lisa sim, mãe talvez, todo o resto que vá se ferrar. Fiquei um pouco surpresa e perguntei por quê, e ele disse que eles basicamente disseram a ele o que realmente pensavam dele, de sua vida e de seus interesses. Ele pegou o celular e me mostrou as mensagens antigas desde quando eu saí. Múltiplas mensagens do nosso pai o chamando de vergonha, deserdando-o, exigindo que ele me devolvesse a eles. O quê? Eu não sou propriedade, chamando-o de cérebro por trás desse plano para destruir a família e todo tipo de coisas vis. Um tio zombando de sua masculinidade por fazer coisas como ler, ele gosta de ler coisas de fantasia, bem como sua carreira, engenheiro, como algo que não é masculino o suficiente, uma tia que ameaçou cortar suas bolas porque elas são a fonte de atitude e desobediência, outro tio que ameaçou espancá-lo, se o visse novamente, acho que o Mike acabaria com qualquer um deles. Mais do mesmo vindo dos avós, pais do pai, e de alguns outros adultos daquele lado. Eu havia recebido algumas mensagens desagradáveis, mas não ameaças, e fiquei um pouco chocada no geral, mas ele apenas deu um pequeno sorriso. Quando eu olhei questionando, ele apenas disse que é bom saber como as pessoas realmente se sentem e onde você está com elas. Quando perguntei sobre a mãe, ele me mostrou as últimas mensagens dela para ele. Eu estava esperando mais do mesmo, mas foi muito diferente e não tenho certeza do que pensar. Ela disse, seu pai precisa que você a traga de volta agora. Mike, eu não posso fazer isso. Você sabe que se eu fizer, ela nunca poderá sair. Mãe, eu sei. Por favor, cuide dela. Eu amo vocês dois. Mike, vou cuidar. Eu também amo você, mãe. Para ser sincera, eu chorei um pouco depois disso. Então, acontece que a família inteira do meu pai é muito mais tóxica e desprezível do que eu pensava. Ainda não consigo entender a reação da mãe, porém. Perguntei a ele diretamente se ele queria que eu pegasse um empréstimo para cobrir minhas despesas pelo resto do tempo na faculdade, e ele rejeitou isso imediatamente. Eu disse que não queria que ele ficasse endividado por minha causa, e ele disse que não estava. Ele abriu sua conta e me mostrou a transação do mês passado de sua conta poupança para minha faculdade como prova. Ele disse que queria que eu terminasse a faculdade sem dívidas, assim como ele fez, porque isso alivia muita pressão. A maioria de seus amigos tem mais de $40 mil em dívidas, então, embora haja uma pausa nos pagamentos no momento, eventualmente eles terão que pagar. Perguntei como ele conseguiu fazer isso, e ele disse que recebeu bolsas de mérito e várias bolsas que cobriam tudo, exceto cerca de $2 mil por semestre, o que ele podia cobrir por conta própria, e ele trabalhava para sempre ter dinheiro suficiente para a diferença. Nós crescemos com baixa renda, não exatamente pobreza, mas definitivamente no lado mais baixo da classe média. Eu também teria sido elegível para ajuda financeira com base na necessidade, mas meus pais se recusaram a preencher os formulários, então não pude obter as bolsas ou empréstimos estudantis regulares, e eles não aceitariam ser fiadores de um empréstimo privado. Foi assim que eles pretendiam me forçar a ficar. Quando Mike descobriu, ele fez os cálculos e descobriu que, desde que eu conseguisse manter minha bolsa de estudos para cobrir a mensalidade, ele poderia cobrir o resto.
São cerca de $7.000 por semestre que ele está cobrindo. Estou mais tranquila sabendo que ele não está se endividando por minha causa, e estou definitivamente garantindo que mantenho minha média de notas acima do nível necessário para manter minhas bolsas de estudos. Ele me disse para não me preocupar com o dinheiro e apenas me concentrar em fazer o meu melhor. Eu também descobri que ele ainda está enviando dinheiro todos os meses para nossa irmã, algo que eu sabia que ele fazia antes, mas não percebi que ele ainda estava fazendo. A resposta dele, um encolher de ombros e um comentário de que ele tem certeza de que as crianças não estão comendo menos. Acabamos conversando muito mais tempo do que eu percebi, e meus colegas de quarto voltaram por volta das 7 e perguntaram se queríamos jantar. Perguntei a Mike se ele queria ficar e continuar conversando, e ele disse que sim. Pedimos algumas pizzas e nós dois, mais meus 3 colegas de quarto e um namorado, nos sentamos na sala de estar para comer. Eu pude perceber que essa era provavelmente a pior situação para o Mike, estar em um grupo de amigos, mas não conhecer ninguém além de mim. A linguagem corporal dele mostrava que ele estava desconfortável e em guarda, corpo tenso, cabeça baixa, ombros curvados para frente, mas minha amiga Nick fez questão de mantê-lo envolvido na conversa e, depois de 10 a 15 minutos, o Mike relaxou visivelmente. Ele se sentou para trás e parecia relaxado e muito mais aberto. Fiquei tão feliz por ele e pensei que talvez ele seja alguém que precisa de um pouco mais de tempo para realmente se sentir confortável o suficiente antes de se abrir e falar livremente com pessoas novas. Ele acabou dormindo no nosso sofá naquela noite. Na manhã de domingo, ele me levou para tomar café da manhã para conversarmos mais antes de me deixar no trabalho. Tivemos um abraço bem longo e ele me agradeceu por perceber que ele precisava de ajuda e disse que ler os comentários e falar sobre como ele se sentia e criar algumas ideias e planos o fez se sentir melhor do que ele se sentia há muito tempo. Eu disse a ele que o amo e estou lá por ele sempre, e lembrei a ele que somos uma equipe nisso. Depois do trabalho, liguei para a tia Kai e conversamos sobre tudo. Ela ficou feliz que eu consegui fazer ele se abrir e entendeu que foi provavelmente difícil para ele pedir ajuda. Ela também vai continuar incentivando ele a ser mais aberto e se abrir mais. Então é assim que estamos agora. Ele tem algumas tarefas para fazer e encontrar coisas novas para experimentar e simplesmente sair e conhecer pessoas. Também disse a ele que ele tem que ter pelo menos 2 perfis de namoro abertos antes de nos encontrarmos novamente, e eu vou ajudá-lo a criar um bom perfil. Fico feliz que ele não tenha muitos arrependimentos sobre o que fizemos, eu sei que eu não tenho, e esteja realmente focado em seguir em frente. Sei que será um processo longo e, às vezes, doloroso para ele, mas disse a ele que estarei ao seu lado em cada etapa do caminho. Também entrei em contato com alguns de seus amigos nas redes sociais para ver se eles estão dispostos a conversar comigo sobre ele. Também quero conversar com suas namoradas, já que elas o conhecem, e gostaria de ter uma perspectiva de amiga mulher, além da perspectiva de irmã. Ah, e para o comentarista que disse que eu deveria fazer sexo com ele para ajudá-lo. Não tenho certeza do que dizer além de que ele não é do meu tipo. Nós não somos tão próximos? Não sei. Acho que isso conta como minha primeira atualização para isso. Se algo mais acontecer, posso colocar nos comentários ou na minha página pessoal, se o post estiver bloqueado. Gostaria de agradecer sinceramente a todos que responderam pelas palavras gentis, amor, conselhos, ideias e perspectivas sobre coisas que não tínhamos percebido ou considerado. Isso realmente significou muito para nós dois. Muito amor para a mente coletiva. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.